Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Lucas Eduardo, seja muito bem-vindo à Central da Medicina. E hoje o tema que a gente vai abordar aqui é o tema febre, tá ok? E eu vou dividir essa videoaula para ficar bem didática para vocês entenderem, tá ok? Eu vou dividir em 4 etapas. Primeiro, a definição. Segundo, patogênese da febre, ou seja, o que causa a febre. Terceiro, mecanismos da regulação da temperatura corporal. 4. A diferença entre os termos médicos hipertérmia e hiperpirexia. Beleza? Então vamos começar com o principal, que é a definição. Vamos lá. Qual é a definição de febre? É a elevação da temperatura corporal por encima de 37,5 graus Celsius. Eu coloquei em vermelho aqui que é o, o limite superior da temperatura normal. A partir dessa temperatura, ela começa a ser considerado febre, tá ok? A temperatura corporal. Porém, a temperatura corporal ela tem essa variação diária. Antes de eu falar sobre a variação diária, eu quero deixar bem claro para que vocês entendam bem como é produzido o calor. Vamos imaginar, toda a célula ela respira, né? Através do ciclo de Krebs. E com essa respiração é liberada energia química, correto? E liberado também energia térmica, que seria o calor, entendeu? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos criar um modelo paciente fictício. O nome dele é Rodolfo. Vamos pegar o Rodolfo. Rodolfo dorme meia-noite e acorda às 8 da manhã. Quando o Rodolfo acorda, ele acorda com a temperatura no seu limite inferior, que seria 36 graus Celsius. Então, por quê? Porque Rodolfo, estava em um estado de hibernação, ou seja, o Rodolfo não estava fazendo movimento, não estava produzindo calor. Rodolfo estava com seu metabolismo lá embaixo, entendeu? E no final da tarde, Rodolfo está com a temperatura no seu limite superior, que corresponderia ao 37,5 graus Celsius aproximadamente. Por quê? Porque Rodolfo passou por um processo de alimentação, Rodolfo fez atividade física, Rodolfo ficou sob uma temperatura mais elevada, então isso faz com que a temperatura corporal do Rodolfo também se eleve, entendeu? E o metabolismo do Rodolfo nessas horas está elevado, tá ok? Então, como a gente vai medir a temperatura do Rodolfo? A gente vai usar um equipamento chamado termômetro digital, tá ok? O termômetro digital a gente pode usar ele no Rodolfo em várias regiões, na região oral, região axilar e região retal, tá ok? E também podemos usar no conduto auditivo externo. No conduto auditivo externo, nós usamos esse equipamento que apareceu na tela para vocês agora. Esse equipamento é chamado de termômetro de ouvido e de testa, tá ok? Então agora vamos para a patogênese da febre. Antes de eu falar para vocês a patogênese da febre, eu quero que vocês tenham em conta qual é a definição de pirógenos, tá ok? Piro, esse prefixo piro, significa do grego fogo. E genos seria gênesis, geração, ou seja, geração de fogo, geração de calor. Então, pirógenos é igual geração de calor. Então, a gente vai ter pirógenos exógenos e pirógenos endógenos. Os pirógenos exógenos, na sua maioria parte das vezes, é produzido por bactérias. Nós vamos ter as bactérias gram-negativas, que também vão produzir pirógenos, e esses pirógenos são lipopolissacarídeos, e as bactérias gram-positivas, como por exemplo os Staphylococcus aureus, que produzem enterotoxinas, e os streptococcus do grupo A e do grupo B, que também produzem toxinas. Essas toxinas são chamadas de superantígenos, tá ok? E nos pirógenos endógenos
são os pirógenos, ou seja, são as substâncias que são produzidas pelo próprio organismo do Rodolfo, entendeu? Que são as células pró-inflamatórias que secretam interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral e também interferon alfa. Quais são essas células pró-inflamatórias? São os neutrófilos, os linfócitos, todas aquelas células da linha leucocitária, tá ok? Que são pró-inflamatórias. Agora vamos usar o Rodolfo novamente para a gente entender como o corpo dele reage a diferentes extremos de temperatura. Vamos colocar o Rodolfo num ambiente muito quente e vamos colocar o Rodolfo também num ambiente muito frio. Vamos começando a colocar o Rodolfo em um ambiente muito frio, tá ok? Qual vai ser a resposta do organismo do Rodolfo para manter a temperatura e gerar calor? Os vasos do Rodolfo vão se contrair com a intenção de conservar o calor. Os músculos do Rodolfo vão começar a tremer, ou seja, aqueles tremores musculares que a gente vê em pessoas que estão com muito frio, em pessoas que está em um estado hipotérmico, tá ok? As pessoas começam a tremer com a intenção de gerar calor, com a intenção de aumentar o metabolismo basal e dessa forma aumentando a energia química e aumentando também a energia térmica, tá ok? E vestir roupas como uma alteração comportamental. Agora vamos colocar o Rodolfo no outro extremo. A gente acabou de sair do extremo frio. Vamos colocar ele no extremo quente? Bom, o organismo do Rodolfo vai tentar dissipar esse calor através de uma vasodilatação, uma transpiração e remoção de roupas como uma alteração comportamental. Tá ok? Porém, esses são os mecanismos do organismo que reagem a diferentes temperaturas. Porém, tem uma região no sistema nervoso central, que é a central, que regula todos esses mecanismos que eu acabei de apresentar para vocês. E qual que é essa região no cérebro? É o chamado hipotálamo, hipotálamo anterior e posterior. A gente pode ver aqui, o hipotálamo anterior, ele recebe vias dos nervos periféricos que... Vamos imaginar o Rodolfo novamente. O Rodolfo, na pele do Rodolfo, tem receptores de calor e de frio, tá ok? Esses receptores vão enviar um sinal através dos nervos periféricos até o hipotálamo anterior do Rodolfo, tá ok? Com a intenção de regular a temperatura corporal. E na região posterior do hipotálamo do Rodolfo é aonde a gente vai encontrar um plexo um plexo capilar que vai estar regulado através dos pirógenos da corrente sanguínea. Ou seja, os pirógenos vão para a corrente sanguínea, que são secretados pelas células pró-inflamatórias ou pelas bactérias, e vão chegar no hipotálamo posterior através da corrente sanguínea e dessa forma vai mandar um estímulo para o hipotálamo e o hipotálamo vai tentar regular, ou seja, aumentar a temperatura corporal do Rodolfo, tá ok? Já que a gente descobriu, né, o que é a febre, quais são as causas da febre, como que o organismo reage a diferentes temperaturas, vamos ver esses termos médicos, a diferença entre hiperpirexia e hipertérmia. A hiperpirexia, ela é a febre acima de 41,5 graus Celsius. A hipertérmia é a elevação da temperatura corporal com uma falha de dissipação do calor, tá ok? E a elevação da temperatura fica por em cima de 42 graus Celsius. Então vamos usar isso aqui no Rodolfo. Vamos imaginar que o Rodolfo ele está passando por uma hiperpirexia e uma hipertérmia. Como que vai estar a pele do Rodolfo em uma hiperpirexia? Tá ok? Vamos aqui separar para vocês. A pele do Rodolfo numa hiperpirexia vai se encontrar úmida. Por quê? Porque o sistema
ou seja, o hipotálamo está dando conta de dissipar o calor, enquanto na hipertérmia o hipotálamo do Rodolfo está desregulado, ou seja, ele não consegue dissipar o calor, então a pele vai estar seca. Lembra que a gente acabou de ver que um dos mecanismos da regulação da temperatura para tentar dissipar o calor era a transpiração? Então aqui como não vai ter essa transpiração, a pele do Rodolfo vai estar seca numa hipertérmia, entendeu? Na hiperpirexia a gente vai encontrar a presença de pirógenos, enquanto na hipertérmia não vai ter pirógenos, tá ok? A hipertérmia não é causada por bactérias ou por a secreção de substâncias pirogênicas. A hipertérmia ela é causada por uma desregulação do sistema nervoso central, que seria o hipotálamo, né, de dissipar o calor do organismo do Rodolfo. Vamos usar o Rodolfo novamente. Ó, a hiperpirexia, que nem eu falei para vocês agora há pouco, é acima de 41,5 graus Celsius, ou seja, é a febre acima de 41,5 graus Celsius. E a hipertérmia é a elevação da temperatura corporal por em cima de 42 graus Celsius. Mas agora vamos ver as causas de cada um dos dois. Na hiperpirexia, a hiperpirexia sempre é causada por infecções graves, entendeu? Que infecções faz a gente pensar em bactérias, excesso de substâncias pirogênicas, elevando a temperatura assim acima de 41,5 graus Celsius. Enquanto na hipertérmia não existe infecção, e sim existe exercícios físicos intensos. Agora vamos imaginar o Rodolfo. O Rodolfo chega no hospital com antecedentes de infecção. O que faz a gente pensar? E com a pele úmida, com antecedentes de infecção e pele úmida. O que faz a gente pensar que Rodolfo tem? Que o Rodolfo está em que processo? Um processo de hiperpirexia. Enquanto chega Rodolfo, no outro caso, vamos analisar outro caso agora. Rodolfo chega no hospital, né, com antecedentes de exercício físico intenso, porém nega infecções. O que faz a gente pensar? Rodolfo está passando por um processo de hipertérmia. Ou seja, o hipotálamo de Rodolfo não está regulando, não está dando conta de dissipar o calor do Rodolfo. Tá ok? Agora, a hiperpirexia sempre baixa a temperatura com o uso de antipiréticos. Quais são esses antipiréticos? São a aspirina, é um deles, é um exemplo, e o paracetamol também. Né? Se a gente dá paracetamol e aspirina para o Rodolfo e ele estiver em um estado, né, de hiperpirexia, a temperatura dele vai diminuir, entendeu? Enquanto na hipertérmia, a temperatura do Rodolfo não diminui com o uso de antipiréticos. A temperatura dele mantém do jeito que está, entendeu? E também pode até aumentar. E é isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, beleza? Valeu!